Queridos pais de Cristo, estamos aqui fechando a nossa participação no Cefec, curso de formação de educadores cristãos. Quero aqui nessa palavra inicial agradecer a você pela paciência e pela parceria aqui de caminharmos juntos para crescermos com o objetivo muito claro de servir a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade. A minha oração é que Deus te leve a lugares altos, que você desfrute do melhor de Deus e, é claro, participando desse ministério imperioso, poderoso, incomparável, que é o ministério do ensino. Que Deus possa te usar para preparar a igreja do Senhor, a fim de que ela venha marchar de modo triunfante para a glória de Deus. E nessa aula aqui de hoje, basicamente a nossa última aula, e aqui pediria a você um pouco de paciência, gastaria aqui no máximo 25 minutos nessa aula aqui, normalmente são 20, mas vou passar um pouco para tratar com você de dois temas relevantes sobre doutrinas bíblicas. O primeiro, sobre a natureza da igreja, que chamamos de eclesiologia. E ao final, após esta, fecharmos com a doutrina da escatologia, que é a doutrina que estuda as últimas coisas. Aqui não serei exaustivo, só comentarei de modo pontual sobre os temas destas duas disciplinas e contando, é claro, que você possa se debruçar sobre a bibliografia básica que você tem à disposição no seu material e crescer, estudar e avançar para a glória de Deus. Pois bem, quando falamos sobre igreja, é fundamental que você tenha em sua mente esse caráter neotestamentário, porque a igreja é notadamente, eminentemente, do Novo Testamento. Ela está presente, pensando do ponto de vista da soberania, na eternidade, porque a Bíblia diz que Deus já elaborou o plano e que Jesus foi executado, imolado antes da fundação do mundo. Essa igreja, ela está prefigurada no Antigo Testamento, a partir da própria chamada e formação do povo de Israel, enquanto uma prefiguração dessa igreja. Todavia, a igreja, ela se evidencia, se manifesta no ministério de Jesus. Ele mesmo, em Mateus 16, declarou que ele a edificaria. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De sorte que a igreja, ela é evidentemente, notadamente, cristológica e cristocêntrica, porque ela está vinculada ao ministério de Jesus. Naquele diálogo primoroso de Jesus com Pedro, em que ele disse: também te digo, Pedro, que tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Ali nasce, ou melhor, ali é evidenciada, inclusive de modo até assim, embrionário, no Evangelho de Mateus, porque dos quatro, ele é o único que menciona a realidade de igreja. Essa igreja está mais vividamente presente nas páginas do livro de Atos dos Apóstolos, mas ali ele apresenta essa igreja. Essa igreja, ela é consolidada com morte e ressurreição de Jesus, mas apresentada ao mundo no dia de Pentecostes. Atos 2 é o texto em que você encontra essa apresentação histórica da igreja com caráter universal. Veja que ali em Atos 2, naquele contexto da festa judaica, pessoas das mais distintas partes do mundo presentes na festa em Jerusalém, para mostrar que essa igreja seria uma igreja universal, mas também uma igreja una. E essa unidade da igreja é por conta da figura emblemática da pessoa de Jesus. Mas também, além de universal, de una, uma igreja apostólica, fundamentada na doutrina dos apóstolos. De sorte que você começa a encontrar essa igreja já com esse caráter notadamente apostólico. De sorte que a igreja não tem a ver com os membros do Antigo Testamento, mas sim com o Novo Testamento. E sobre essa igreja repousa a sua missão, que é ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Essa igreja, portanto, carregaria e carrega a mensagem
alvissareira de salvação, ela é a agência pela qual a palavra é pregada, porque a igreja, ela é a experiência, melhor, é o projeto de Deus na experiência humana. E biblicamente, eu e você, enquanto conjunto, enquanto coletividade, somos a igreja. O apóstolo Paulo, de modo muito primoroso, ele trabalhou algumas metáforas e comparações para retratar a natureza dessa igreja, né? De sorte que está aqui na sua tela, igreja é o corpo de Cristo na terra, o projeto de Deus na experiência humana, a coluna e firmeza da verdade, é o templo do Espírito Santo. Ela é formada por aqueles que foram chamados pelo Espírito e que saíram das trevas para a maravilhosa luz de Deus em Cristo. De sorte que nada e ninguém, inclusive as portas do inferno, podem prevalecer contra ela. Tocando aqui em miúdos, de modo bem prático e direto, quando falamos em igreja, falamos do ajuntamento, da congregação, da assembleia realizada com aqueles que tiveram um encontro pessoal com Jesus. A pessoa teve um encontro pessoal com Jesus, o confessou como Senhor e Salvador, automaticamente ela passa a experimentar a salvação, que tem a ver com esse novo nascimento, com a regeneração, bem como também com a santificação, esse processo de reconciliação com Deus, de resgate, de sorte que essa experiência em que a velha criatura é transformada numa nova criatura, e enquanto nova criatura, ela ouviu o chamado de Deus para participar desta assembleia, desta eclésia. E nesta eclésia tem uma pauta muito clara. A primeira é a adoração a Deus, mas também a segunda é a pregação da palavra de Deus. Essa pregação da palavra de Deus, ela é, na verdade, a difusão da verdade do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro dos judeus, mas também do grego, porque nele, no Evangelho, se manifesta a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. E é papel dessa igreja a pregação do Evangelho. E essa igreja, além de adorar e pregar o Evangelho, também aguarda a volta iminente do Senhor Jesus, porque ela, enquanto noiva, aguarda a chegada do noivo para que, ao final de tudo, esteja para sempre com o Senhor. E aqui, para resumir essa palavra relacionada à igreja, não se pode conceber uma ideia que visa negar a importância, a relevância dessa igreja. Se você, porventura, conhece alguém ou ouviu algum tipo de ideia de que você pode ser cristão, pode servir a Deus fora da igreja, essa ideia não é bíblica, porque igreja, na verdade, é o conjunto, é o chamamento, é a convocação, é a reunião, é a assembleia daqueles que tiveram um encontro pessoal com Jesus. E essa igreja não falhará, essa igreja não perderá a batalha, porque ela carrega uma palavra de vitória, uma promessa inequívoca de Jesus, que é esta: nem mesmo a morte, nem as portas do inferno poderão parar o avanço e a vitória dessa igreja. Você é igreja, e é um privilégio sermos igreja, porque ouvimos a voz de Deus e estamos caminhando como igreja, essa eclésia, em direção à nossa casa. Eclesia, paroquia, é a paróquia, é o peregrino, é o estrangeiro que está caminhando em direção à sua casa para servir a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade. Bem, esses são basicamente os temas que você encontrará quando estudar sobre igreja. E é claro que também verá que essa igreja, ela é ao mesmo tempo um organismo vivo, porque é o corpo de Cristo, mas também é uma organização. E enquanto organização, tem toda a sua legislação, a sua estrutura física, local, da qual você faz parte certamente de uma,
e na qual você serve a Deus com alegria. Agora, essa igreja que se evidencia na sua parte concreta, visível, ela também é o corpo místico de Cristo, portanto, carrega esse aspecto da sua organização e do seu organismo vivo, em que a presença e a atuação do Espírito Santo são notáveis. Se concorda, diga amém no comentário. Vamos aqui avançar para vermos a outra parte da doutrina, que é esta, que é a escatologia. Escatologia, esse termo tão assim incomum, basicamente significa a doutrina que estuda as últimas coisas, ou os principais eventos bíblicos escatológicos do futuro que hão de acontecer. Basicamente, são esses aí na sua tela. Ao pensar em escatologia, estudamos, primeiro, o arrebatamento da igreja. Segundo, a ressurreição dos mortos. Terceiro, a grande tribulação. Quarto, as bodas do Cordeiro. Quinto, o tribunal de Cristo. Sexto, o julgamento das nações. Sétimo, o grande trono branco. E, por fim, o estado eterno. Nós que estudamos a palavra de Deus, normalmente temos uma dificuldade de organizar esses pensamentos escatológicos. Daí uma importância, é importante você ter alguns cuidados. Dentre eles, é ter afinidade com o Espírito Santo, ter essa vida de comunhão com Ele, a fim de que Ele possa te iluminar e te esclarecer sobre temas tão sensíveis e complexos relacionados à escatologia. Mas segundo, você precisa desenvolver a capacidade de organizar, de sistematizar o pensamento bíblico, a fim de que você consiga estabelecer uma linha cronológica dos eventos. Porque, veja, quando você pensa em história, a história humana, na visão cristã, essa história não é cíclica, essa história é linear. Ela começa, desenvolve e termina em Deus. Deus é o eixo pelo qual essa história se desenvolve, porque Deus não perde o controle. A história humana é uma das formas pelas quais Deus também manifesta o seu poder. Veja, o apóstolo Paulo, ao escrever sua carta aos Gálatas, ele afirmou: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Essa plenitude dos tempos é o tempo certo, é a hora apropriada, é o tempo exato. E essa expressão, uma expressão exclusivamente paulina, ela nos revela que Deus é o Senhor da história. A história desenvolve-se a partir da vontade soberana desse Deus. Tanto que o próprio Paulo afirmou: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para sempre. Essa expressão, Rei dos séculos, é o Senhor do tempo, o Senhor das eras, de sorte que Deus tem um controle de tudo. E na dinâmica cronológica da escatologia, você precisa estabelecer essa linha temporal. Por exemplo, o primeiro grande evento que acontecerá do ponto de vista escatológico é o arrebatamento da igreja. O que é isso? É aquele momento no qual a trombeta será tocada, enquanto uma convocação solene, um chamamento celestial, e a igreja será arrancada da terra. Arrebatar é arrancar com força, arrancar com veemência, com ímpeto, de sorte que aqueles que estão em Cristo estarão vivos nessa ocasião, serão arrebatados. E ao mesmo tempo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. De sorte que os que foram arrebatados e os que ressuscitarão, ambos juntos encontrarão o Senhor nos ares. Após isso, depois do arrebatamento da igreja, aqui na terra começará a chamada grande tribulação. Essa expressão grande tribulação se refere a um período de 7 anos em que haverá na terra um sofrimento jamais visto. É o que Jeremias chamou de dor de parto ou de angústia para Jacó.
é o tempo em que haverá um problema, uma dor, como nunca houve na face da terra. Nesse tempo da grande tribulação, estará aqui governando esse mundo o chamado anticristo. O anticristo, que é a primeira besta, estará governando este mundo e sendo assessorado, ajudado pela segunda besta, que é o falso profeta. O falso profeta com esse viés político religioso. E a primeira besta, que é o anticristo, com esse viés político e econômico. Claro que tanto a primeira besta como a segunda besta, ambas atuando a partir da influência do diabo. Portanto, é uma tríade do mal que atuará aqui nesse mundo, nessa esfera, em que o foco será basicamente exterminar os judeus da face da terra. Um tempo de extrema dor. Nesse tempo da grande tribulação, acontecerão exatamente a abertura dos 7 selos, o derramamento das 7 taças e o tocar das 7 trombetas contidas no Apocalipse. Esse tempo, basicamente, Apocalipse 4, 6, capítulo 6 até o 18, descrevem o que acontecerá durante o tempo da grande tribulação. Ao final dele, haverá a chamada Batalha do Armagedon, onde as nações inimigas se voltarão contra Israel para destruí-la. No entanto, Jesus voltará não para buscar a sua igreja, ele voltará com a sua igreja. E ao voltar com a sua igreja, ele pisará no Monte das Oliveiras e destruirá as nações inimigas e estabelecerá, portanto, o milênio. De sorte que ao final haverá a chamada Batalha do Armagedon e Jesus virá para destronar o diabo, bem como derrotar as nações inimigas e implementar o julgamento das nações. Após isto, inicia-se o milênio, que é um tempo literal de 1000 anos em que Jesus governará literalmente sobre a terra. E o seu reino será marcado por paz e justiça. Todavia, Jerusalém será a capital mundial e a lei do Senhor emanará de Jerusalém para demonstrar de fato que Deus é o Senhor da história. Ao final de 1000 anos, o diabo será solto uma vez mais, provocará mais uma rebelião contra Deus e então, a partir desse momento, o diabo será derrotado, lançado no Hades, e o Hades será lançado no Geena, que é o inferno definitivo. Então, a partir desse contexto, haverá o juízo final, que é o grande trono branco. Esse grande trono branco para julgar as pessoas que estarão nesse contexto, nesse tribunal, cujos nomes não estão escritos no livro da vida e serão lançados no inferno definitivo, que é o lago de fogo. E a partir daí se estabelecerá o estado eterno, em que haverá novos céus e nova terra. Todavia, que retornando um pouco antes do milênio, durante o tempo da grande tribulação, que é um tempo de 7 anos, por que 7 anos? Porque ele coincide com a última semana de Daniel, que é a 70ª semana. Enquanto aqui na terra haverá um tempo de angústia, de sofrimento potencial e estarrecedor, nós, a igreja, estaremos com Cristo, desfrutando do tribunal de Cristo para receber galardão e também realizando as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Jesus com a igreja. Na terra, tribulação; no céu, gozo e premiação. Ao final, voltaremos com Jesus, ele vence as nações inimigas e estabelece, portanto, o milênio, e ao final dele você tem aí o que chamamos de estado eterno. Veja, uma palavra bem rápida aqui, bem resumida sobre esses assuntos tão vastos. Aqui passamos por a doutrina de Deus, dos anjos, do homem, de Jesus, salvação, pecado, Espírito Santo, igreja, escatologia, uma riqueza de assuntos, um curto espaço de tempo. De sorte que a ideia aqui é
apenas te apresentar essas informações e contando, desejando ardentemente que você seja inspirado a estudar, porque uma coisa é fato, é certo. Quem deseja caminhar, transitar no ministério do ensino, a primeira coisa que aprende é: eu não sei nada. Uma coisa eu sei é que nada sei. E uma vez não sabendo, se preparar para crescer sempre. De sorte que aquele que sempre aprende, sempre estará habilitado a ensinar. Quem para de aprender, para de crescer. E ao parar de crescer, não pode mais ensinar. E você é aquele que decidiu ser um amante ardoroso do conhecimento e, portanto, você brilhará como um aço de luz, conforme diz Daniel 12:2. Portanto, sobre você repouse a bênção do Senhor, que você cresça e que o nome do Senhor seja na tua vida glorificado em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, até a próxima, em nome do Senhor.